Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos aqui na presença do Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. É o Senhor que nos capacita e que nos faz mover até a sua direção, Senhor. Que este mover do Senhor na nossa vida encontre sempre um coração aberto e disposto a te receber. Boa tarde, então. Vamos aqui na leitura orante de hoje. A igreja nos traz, neste dia de Santa Clara, a igreja nos traz esse dia de memória a Santa Clara. A igreja nos traz, na primeira leitura, no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 4, o Salmo, o 118 e o 119, e cuja resposta é: como é doce ao paladar vossa palavra, Senhor. E o Evangelho está em Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5, o 10 e o 12. E o Espírito Santo hoje nos adverte. Sabe, um dia que a gente toma um puxão de orelha? É o que o Espírito Santo está fazendo hoje. E ele vai dizer para mim e para você: busque a obediência. Como é desafiador, gente. Em tempos de enfrentamento de batalhas, como é difícil obedecer, mas o Espírito Santo, ele é certeiro. Busque a obediência. No primeiro livro, a gente está lá em Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que advertia o povo contra a rebeldia. Ele estava ali no contexto do primeiro exílio da Babilônia e ele tinha visões de glória divina. Ele tinha um diálogo direto com Deus. E através dessas visões que ele tinha, Deus lhe dava as missões, né, do que fazer para aquele povo. Então, para variar, né, primeiro o profeta vem alertar, depois ele vem nos trazer esperança, né? E Ezequiel, ele está nesse contexto, e é interessante assim pensar que nesse primeiro exílio da Babilônia, né, quando a Babilônia invade Jerusalém e leva muitos do povo de Jerusalém para a Babilônia, ele não leva para escravizar. Ele leva o povo de Deus para uma terra pagã justamente para confrontar a fé daquele povo. Confrontar, oferecendo outras coisas, oferecendo outras recompensas, outras satisfações, outros prazeres, sem entender que isso também é escravizar a mente. Não era um trabalho escravizado, mas era um conviver naquela cultura que não fazia parte da fé daquele povo. E o povo muito fraco, como nós também somos, foi se entregando a essas novas práticas, à idolatria, a uma vida desregrada. E aí então fica essa reflexão já de cara assim com a característica desse exílio. Não era um exílio de escravidão física de trabalho, era um exílio de uma separação de um povo de Deus, que caminhava com Deus, para um povo que seria contaminado por outra cultura. Contaminado no sentido, sim, de ter suas práticas, sua cultura, sua religião ofendidas com outras ofertas, né? E tudo isso, então, levava a uma cultura violada, a um corrompimento da sua fé. E como era tudo muito agradável, o povo não questionava isso. E Ezequiel, então, vem justamente advertir o povo contra a rebeldia,
contra a desobediência, né? Alertando a eles que eles tinham que escutar uma palavra que eles já conheciam. E fica um alerta também para a gente, né? Aquela desobediência, ela tem suas raízes no nosso primeiro pecado. O primeiro pecado da humanidade foi a desobediência no paraíso. E a gente precisa pensar muito, porque é um dos pecados que mais nos rodeia. Desobedecer pode trazer uma sensação de poder, uma sensação de prazer, porque o mundo quer que você acredite que ninguém manda em você, ninguém manda em mim, né? Então eu vou sair desobedecendo tudo. Mal sabe a gente que quando a gente está na desobediência de Deus, a gente está na obediência do mundo. E tudo isso nos afasta do paraíso, como aconteceu com Adão e Eva. A desobediência os afastou do paraíso. E a visão que Ezequiel tem é a visão do rolo, em que Deus mostra para ele um rolo, um pergaminho com as escrituras e fala com ele: come. Então, quando Deus manda ele se alimentar, come da minha palavra, né? Ele está dizendo, você primeiro precisa se alimentar. E tem um detalhe que a palavra fala, que não é à toa, né? Claro, este rolo, ele não era escrito como normalmente os homens escreviam só de um lado, porque eram enrolados, né? Eram pergaminhos enrolados, não era um livro. Neste, Deus deixa para Ezequiel a percepção de que o rolo está escrito dos dois lados. E aí eu fico pensando, né? Com Deus não tem uma vírgula que já não esteja lá. Não tem lacunas na nossa história para Deus. Está todo preenchido o livro da vida. E a gente precisa ter clareza disso, sabe? E para que a gente pare de ser teimoso, de bater cabeça, né? De ficar se rebeldeando por aí e lembrar que nosso livro está escrito dos dois lados e Deus manda Ezequiel comer aquele rolo, se alimentar profundamente de tudo que estava escrito, porque nada ali estava oculto para Deus. E depois que ele se alimentasse, depois do come, vem o vai. Se alimenta da palavra e vai falar com o povo que está errado. O que eles estão fazendo? Vai falar com o povo. E Deus vai mandar falar o que vai acontecer com o povo de Israel, que vai sofrer com as decisões que tem tomado. E isso tem a ver com a gente? Tem, lógico. Temos muitas decisões que tomamos que estão em desacordo com o nosso plano divino, né? E isso vai amargar para o povo de Deus que estava ali em exílio e em rebeldia. E aí Deus fala para ele, né? Sacie-se da palavra. E aí Ezequiel fala que a palavra era doce como mel. É interessante pensar, né? Que palavras difíceis de correção que Deus estava ali fazendo Ezequiel terem esse entendimento, essa digestão desse assunto, né? Mas para ele, a palavra mesmo dura, como é a palavra que Deus traz, ela é doce como mel. O próprio sacrifício de Jesus, né? Que embora revestido de muita dor, de muito sangue, é uma palavra doce de salvação. E aí Deus nos convida a olhar para aquilo que hoje é amargo na nossa vida. Será que a gente consegue transformar isso que ora é amargo e que me faz sofrer em algo doce, em que eu possa me alimentar melhor? E era isso, essa era a dificuldade do profeta, de anunciar grandes tribulações. Mas a verdade era doce. A verdade, por mais difícil que seja, meu irmão, minha irmã, ela é o melhor caminho. Ela é doce, porque eu não tenho que pagar pelo preço da mentira. Uau!
A palavra de Deus então revela o que o nosso coração está cheio. Ele pode ser doce, né? Ou pode ser amargo e ser rejeitado. Pode ser um amargo que eu acolho e transformo em algo doce, transformação para minha vida, ou amargo, a ponto de eu rejeitar. Quantos a gente vê que na amargura de uma dificuldade abandonaram? Quantos a gente pode ver que na amargura da dificuldade fizeram uma reconciliação? São Judas Tadeu e Pedro, São Pedro, né? Um amargou um grande erro, mas abandonou. O outro amargou um grande erro, mas se reconciliou, se arrependeu. Então, nós primeiro nos alimentamos para depois anunciar, porque a palavra de Deus ela é viva e ela não é mais um objeto, um rolo, mas ela é pura essência dentro de nós, né? Quando eu me alimento de algo, o que resta desse alimento no seu corpo são células. Já não é mais o alimento, mas os efeitos do alimento na minha vida, na minha saúde. Olha como isso é bonito, né? Então, aqui está falando da obediência. E o Evangelho também vai falar disso. Olha só como é importante reforçarmos essa ideia suave da obediência. Se submeter, como é difícil, Senhor, como é difícil. Dai-nos a força da obediência. No Evangelho, então, nós temos duas analogias, né? Jesus fala que o maior do reino do céu é como uma criança, e aí ele apresenta uma criança, né? Dizendo que quem não for como aquela criança não entrará no reino do céu. E aí tem várias conotações para a criança: a ingenuidade, a inocência, o fato de ser pequena, porque quem não for pequeno não entra no reino do céu, mas ao mesmo tempo com um coração grande e generoso. Essas são as características quando Jesus usa a comparação com criança, né? E ele também vai usar essa que é uma das que tanto me toca, sabe? Não vendo o pastor que uma das suas 100 ovelhas se perdeu, não vai ele deixar as 99 para ir atrás desta uma que se perdeu? Meu irmão, minha irmã, eu não sei dizer quantas vezes eu fui essa uma ovelha perdida. Você consegue pensar na sua vida quantas vezes você foi essa ovelha? E quantas vezes eu me escondi mais de Deus? Quanto mais ele tentava me achar, mais eu me escondia. Glória a Deus que um dia ele me achou, de forma que foi irrecusável me juntar às 99. Eu peço a Deus que eu possa ser as 99 que o pastor confiou no cuidado de Deus, para que eu não atrapalhe a salvação do meu irmão, da uma ovelha que um dia eu fui. Que um dia eu não atrapalhe, que Deus haja na vida do outro para reencontrá-lo. Como os pastores, né? Quando Jesus nasceu, os primeiros a visitarem Jesus foram os pastores, que quando eles viram uma legião de anjos, eles deixaram as ovelhas. O bem mais precioso de um pastor são as ovelhas. Eles deixaram a ovelha na confiança do verdadeiro pastor e foram adorar. Que a gente adora. É como é importante encontrarmos com Deus na adoração, adorarmos Deus. Então, e Jesus vai completar: não menospreze os pequenos. Olha isso que Jesus vai advertir. Não menospreze os pequenos. Aquele que se apresenta na sua vida como humilde, como trazendo uma alegria diferente na sua vida, aquele que traz uma subserviência. Não confunda isso, não menospreze esses pequenos, humildes e inocentes. E ele fala, e Jesus completa: porque se seus anjos no céu, os anjos desse pequeno no céu, contemplam a face do Pai. Gente, isso é tão maravilhoso.
Os anjos no céu, os anjos destes pequenos contemplam a face do Pai. Olha, eles estão lá falando de Deus por nós. Olha, Pai, o que esse seu filho está sofrendo? O que ele está passando? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Glória a Deus. O Filho do Homem veio por mim, veio por você. O Filho do Homem veio pelos doentes, pelos perdidos, pelos degenerados. Glória a Deus pelos santos. Glória a Deus. Mas Jesus veio para buscar os perdidos, convidar para esse paraíso. Nossa, como isso é maravilhoso. Quando Jesus então nos encontra, há júbilo no céu, e está escrito na palavra. Assim como no... É outra passagem que me toca demais, pela minha confissão do retorno. Quando a gente escuta sobre a parábola do filho que gastou tudo que o pai deu, todos os dons que o pai deu. E quando ele não tem nada, ele volta para casa. E o pai não puxa a orelha dele, não. Quantas vezes nós, como família, né, achamos que podemos fazer esse julgamento se Deus acolhe e faz festa quando o filho perdido volta. Que palavra maravilhosa! A festa no céu. Volta para casa, a festa no céu. Deixa Jesus te encontrar hoje. Se deixe ser essa criança, sabendo que seu anjo contempla o Pai. Então, Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam de Deus. Nós, quando pecamos, também tentamos esconder, mas Ele nos acha. Não queremos ficar escondido da Tua face, Senhor. Deus nos encontra e nos resgata. E nós queremos buscar a obediência, porque é doce ao paladar a vossa palavra, Senhor. É doce ao nosso paladar. E Ele diz: vem, meu filho amado. Vem. Volta para onde você nunca devia ter saído. Glória a Deus, que palavra mais maravilhosa. Vamos ficar com essa reflexão para a nossa vida. Louvado seja o nosso Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.